agora informações do Guarani. Marcos Luiz ao vivo. Tá chegando aqui no telão da Band. Diz aí, Cobrão. Lá vem o Marcos. Oi, Batista, um abraço novamente para você. Lá vem o Marco, hein, para falar do Guarani. Guarani que retornou às atividades nesta terça-feira, depois do belo jogo que o Bugre fez diante da equipe do Avaí. O torcedor compareceu, fez a festa, 7.400 torcedores no estádio Brinco de Ouro e expectativa para o Brinco lotado na próxima segunda-feira, porque vai ser realmente outra decisão para a equipe do Guarani. E mais, Batista, dependendo de algumas combinações, vencendo o Goiás, o Guarani na segunda-feira pode decretar o seu acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Quer dizer, motivos não faltam para o torcedor que já deu espetáculo na partida contra o Avaí, faça da mesma forma no jogo da próxima segunda-feira contra o Goiás. Goiás que acabou vencendo ontem, ultrapassou o Guarani, que está em quarto lugar com 59 pontos conquistados. Técnico Daniel Paulista tem uma grande preocupação, que é exatamente no ataque. O Bruno Sávio, jogador que deixou a última partida contundido por conta aí de um desconforto muscular, mas conversei com o Passarinho hoje, ele me disse que o Bruno Sávio vai para o jogo. Não houve até agora nenhum comunicado por parte da assessoria do Conselho de Administração do Departamento de Futebol sobre a situação do Bruno Sávio. Mas a informação é que o jogador deve participar e não será problema para o técnico Daniel Paulista. Problemas que ele já conhece, principalmente nos casos do Diogo Matheus, do Júnior Todinho e também do Rodrigo Andrade, atletas que não estarão mais na disputa do campeonato, vetados pelo departamento médico. Não tenho aqui os valores, mas a informação também que a reportagem da Rádio Bandeirantes apurou é que vai existir uma premiação extra para o jogo desta segunda-feira contra o Goiás, que terá total cobertura da Rádio Bandeirantes, Batista. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você. Guarani tem uma decisão, é um jogo importantíssimo, talvez nos tempos mais atuais, né, no passado recente, é o jogo mais importante, talvez importante como aquele da Série C contra o Asa de Arapiraca, quando subiu o time do Guarani. Teve que reverter uma desvantagem enorme, né? Tinha perdido o primeiro jogo 4-1 e também teve a Série A2 contra o 15 de Piracicaba, quando o time também subiu. E agora não é o jogo final, porque ainda o jogo final será contra a equipe do Botafogo, mas é uma decisão, né, Júlio? É uma decisão, Batista, sem dúvida nenhuma, né? Depois desses dois jogos que representaram acesso para o Guarani, talvez sim, da história recente do Bugre, seja uma das partidas mais importantes. Primeiro porque, dependendo da combinação de resultados, pode garantir o Guarani matematicamente na Série A. Para que isso aconteça, existe aí uma combinação de 4 resultados necessários, então é uma chance ainda pequena, mas o Guarani vencendo o Goiás, mesmo se não subir na segunda-feira, ele fica muito perto disso. Dependendo, pode jogar pelo empate contra o Botafogo na última rodada, vai ficar numa situação muito confortável e muito perto do seu principal objetivo, né? O Guarani falava sobre acesso desde o começo do campeonato. Poucos acreditavam, eu me incluo nessa lista, não achava que o Guarani teria força de elenco para continuar batalhando por tanto tempo. Muita gente se desiludiu depois do jogo contra o Confiança, mas a arrancada nessa reta final, nesses últimos 5 jogos, com 13 pontos de 15 disputados, que seriam 15 pontos se não fosse o jogo contra o Vila, mostra que o Guarani teve muita força dentro do próprio elenco e os jogadores merecem crédito para essa sequência agora contra Goiás e Botafogo. Bom, vamos lá, Gleger. O Guarani tem aí uma missão, eu diria, não é das mais difíceis, né? Porque ele já, inclusive, ganhou partidas muito mais complicadas do que essa contra o Goiás. O Goiás venceu o jogo dele ontem, está dentro do G4, é metal esfregando em metal. Futebol é jogo de erros, ele não vai poder cometer erros que cometeu em partidas como o Confiança, por exemplo, quando perdeu um jogo besta no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ou contra o Vila Nova, quando ele foi goleado no gramado do estádio Brinco de Ouro. Então, contra o Goiás, ele vai ter que repetir a performance que teve contra o Avaí. Conseguirá? Eu acredito que sim, Batista. Só lembrando, para mim, tá? Na minha opinião, já vi as duas equipes jogarem. A equipe do Avaí, tecnicamente, na minha opinião, é melhor do que a do Goiás, tá? Essa é a minha opinião. E o Guarani tem tudo para vencer o jogo. E claro, óbvio que é um jogo diferente, é outra circunstância.
É outra estratégia que vai ter que ser bem definida pelo Daniel. Também lembrando o Aleph Manga, né, que é um dos craques, é um dos artilheiros aí, não vai jogar, tomou o 3º cartão amarelo. Ponto positivo para o Guarani. Aliás, as coisas estão acontecendo positivamente para o Guarani nessa competição, né? E eu olha, Batista, tenho certeza de que pelo menos empenho, dedicação e um time aplicado, como foi o Guarani contra o Avaí, eu tenho certeza que contra o Goiás vai ser também. E para mim o Guarani é favorito. Vence o jogo do Goiás e vai rumo à Série A do Brasileirão de 2022. Bom, o CH também vai comentar, mas antes eu estou recebendo aqui uma informação, porque tem que liberar urgentemente o Marcos Luiz. Ele está atrasado, ele tem que alimentar a sucuri, não é isso, Marquinhos? Ah, Batista, e o jogo do Guarani, o próximo é contra o Goiás, então será um cardápio goiano, que o Gleger conhece muito bem, porque já morou em Goiânia, essa coisa toda. Eu vou comer uma panelinha ali e já volto, Batista. Vai comer a panelinha hoje? Panelinha? Não, panelinha é um prato goiano, o Gleger conhece bem, é como se fosse um risoto caipira, e tem aquilo que você gosta bastante, que é pequi, Batista. É o Tigrão. Isso Valdemir Gomes é quem gosta demais de pequi. Eu adoro pequi, pô. Pequi é uma delícia. Estávamos uma vez em Goiânia. Delicioso. Veio o pequi, ele comeu, voou espinho para tudo quanto é lado na boca dele, teve que ir para o hospital para retirar os espinhos. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Olha aqui a classificação, o CH vai comentar, mas já está aqui a classificação, a parte de cima da tabela. Botafogo e Curitiba já estão lá dormindo em lençóis com 320 fios. Esse lençol é bom. Lençóis macios. Isso aí, essa frase da música, hein? Da música. Mas é que já fizeram, né? O rei Roberto Carlos já fez, né? Já fez. Slogan de empresa. Os lençóis macios, amantes se dão. Olha aí, Goiás 61, Guarani 59 e aqui os concorrentes. Avaí, CRB e aí, CH? E o CSA também, por aparelhos, mas está na briga aí. Olha, eu acho que o jogo vai ser difícil. Eu não estou discordando do que vocês estão colocando. Porque o Goiás, como o Guarani, está em ascensão, cara. Eles ganharam um jogo ontem dificílimo contra o Remo. Então a partida vai ser muito complicada. E se o time vai repetir os 4-0 ou a atuação contra o Avaí, é difícil de prever. Aliás, é difícil de jogar como o Guarani jogou. Só que algumas coisas me dão a convicção que o Guarani vai ganhar. Primeiro, a mobilização, o futebol apresentado e a colaboração Gleger, Batista, Marquinhos, Júlio, dentro de campo. Você percebe que um jogador joga pelo outro. E isso já está acontecendo há 4, 5 rodadas. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior. O fato é que tudo está indicando que o Guarani vai subir. O time está com muita moral. E um time com moral, o atleta fica com confiança, arrisca mais. Vejam os gols, os 2 primeiros que o Guarani fez contra o Avaí. 2 verdadeiras pinturas. O primeiro do Júlio, um golaço que ele fez, a frieza, e o segundo gol. O lance do Regis e a cavada do... Como é que chama o rapaz que fez o gol? O segundo gol, Glega, me ajuda aí. Bruno que está Sávio. machucado? Júlio César. Bruno Sávio. Bruno Sávio. Deu branco. Então, o time está com muita confiança. Está pronto para subir. Agora, se vai subir, a gente não sabe. Agora, que a torcida continue fazendo a parte dela. Porque com a moral que o time tem, com o Sávio em campo, jogando no brinco e com o brinco cheio, tudo indica que o Guarani vai ganhar e vai subir. É isso aí, quero mandar aqui um grande abraço para o Rodrigo Magu. O Rodrigo Magu é responsável pelo sócio torcedor do Guarani, está assistindo esse programa e vibrou, evidentemente, da pele até o osso com esta vitória maiúscula do time do Guarani. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado aí, Rodrigo Magu. E nesse último final de semana, a bola rolou pelas quartas de final da Taça Band. Foram classificadas 24 equipes entre futebol masculino e feminino no campo e também no society. E nesse próximo sábado acontece a final da Taça Band, com times representando mais 10 cidades diferentes aqui da nossa região. Nós estamos aí com imagens na tela, campeonato que foi um sucesso em várias partes do país, como São José dos Campos, Curitiba, Belo Horizonte,
várias partes do Brasil, a Taça Band, Salvador e também aqui na região de Campinas, já há 5 anos, fazendo um enorme sucesso. Tá aí a Taça Band. Bem, vamos aqui com o Pulo Futsal, tem aqui uma tela. Pulo Futsal, jogo importante, tá aqui, ó, quartas de final, jogo de ida. O jogo é lá, pega o time do São Bernardo, partida marcada para hoje, lá no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo. Jefão, tá assistindo o nosso programa. Grande abraço para você, o Jefão, encontrei o Jefão esses dias, cara, e tive a oportunidade de dar um abraço no Jefão. Eu já vacinado, ele vacinado também, então foi possível nos abraçarmos. Né? A coisa está melhorando muito. Olha que beleza. Então fiquei realmente muito feliz. Fazia muito tempo, isso foi antes da pandemia, lá para trás, quando eu tive a oportunidade de encontrar o Jefão, ele que é o responsável pelo sucesso do pulo. E sucesso que já se arrasta há muitos anos. O trabalho na categoria de base, sub-11, sub-13, sub-15, todas as categorias de base, é uma verdadeira multidão de garotos jogando futsal e o time principal que joga hoje um jogo difícil contra o São Bernardo. Batista, e o importante também, né, é dizer sobre a estrutura, né, a estrutura que é dada a esses atletas, importante demais. Parabéns aí ao Jefão, parabéns ao pessoal do pulo e boa sorte no jogo de hoje. Vamos estar aqui torcendo para que ele vença lá o São Bernardo. É também metal esfregando em metal. É metal esfregando em metal, hein?